hablando de un tema que ya más o menos sabemos que son los verbos en el presente, pero muchas veces nos complicamos con los verbos irregulares. A vezes não sabemos, não? Então, muitas vezes nós nos complicamos com os verbos irregulares do português, não sabemos como conjugar, como expressar. Então, eu separei os verbos que mais utilizamos no português, que são irregulares, né? Os irregulares que mais utilizamos, para que a gente possa treinar a conjugação, o significado e nunca mais ter problemas com esses verbos, né? O primeiro verbo que eu selecionei foi o verbo fazer, que significa hacer, tá? Então, fazer significa hacer. Para que sepan o significado de fazer significa hacer. Como nós vamos conjugar o verbo fazer no presente? Eu faço. Eu faço. Essa frase aqui, por exemplo, eu faço exercícios todos os dias. Eu faço, ok? É um verbo irregular, porque a conjugação muda. Observem aqui a diferença. Aqui é com Z e aqui é com cedilha, não é? Com cedilha. Então, há uma mudança no radical do verbo, certo? Então, aí diz eu faço. Tu fazes. Ele faz. Ela faz. Você faz. Nós fazemos. Vós fazeis. Eles fazem. Elas fazem. Vocês fazem. Então, é um verbo irregular porque muda na primeira pessoa, mas é um verbo que utilizamos muito. Essa frase, por exemplo, ele faz o almoço dos amigos. Ele faz o almoço dos amigos. Então, vamos ler essas duas frases todos. Eu faço exercício todos os dias. Ele faz o almoço dos amigos. Muito bem. Então, esse é o verbo fazer. O verbo ir. O verbo ir também é irregular, né? Vocês vão ver aqui, por exemplo, nós temos a conjugação onde o verbo é ir e eu começo dizendo que eu vou. Eu vou. Então é um verbo que muda totalmente, é um verbo irregular, certo? Então vamos ler a conjugação do verbo ir. Eu vou. Eu vou. Tu vais. Ele vai, ela vai, você vai. Nós vamos. Vós ides. E eles vão. Veja como é irregular. A mudança, né? Sofre muita mudança durante a conjugação. Vamos conjugar mais uma vez. Eu vou. Tu vais. Ele vai. Nós vamos. Vós ides. E eles vão. A pronúncia da letra V não é ele vai. Olha a minha pronúncia. Eu faço é lábio dental. Vai. Certo? Vamos ler essas frases. Ela vai estudar nos Estados Unidos.
Nós vamos para casa. Muito bem. Bom, nós agora vamos fazer um exercício. Vejam aqui a irregularidade do verbo poder. O verbo tem esse radical pode, né? Mas a conjugação é eu posso, tu podes, ele pode, nós podemos, vós podeis e eles podem. O verbo poder é um verbo também muito comum, muito comum. Vamos ver essas frases aí com o verbo poder. Eu posso te ajudar. Eu posso te ajudar. Ela pode saber do que estamos falando? Ela pode saber do que estamos falando? Então, esse é o verbo poder, certo? Já sabemos desde o português 1, né? O verbo ter. Só vou repassar rapidamente, não vamos fazer exercício porque já sabemos. O verbo ter é um verbo muito importante, não é? Que nós já sabemos como funciona. O verbo ter no presente se conjuga assim: eu tenho, tu tens, ele tem, nós temos, vós tendes e eles têm. Vamos ler essas frases? Eu não tenho dinheiro. Eles têm muitos filhos. O verbo ter nós já conhecemos há muito tempo. Mas ele também é um verbo irregular que nós usamos muito no português. Muito, muito, muito. Bom, vamos começar agora um tema de vocabulário, que são os transportes, os meios de transporte. Então, eu vou colocar esse vídeo, é um vídeo para crianças, mas ele é um vídeo muito completo, porque ele mostra os meios de transporte terrestres, aquáticos, e eu acho bem interessante. Então, vamos ver esse vídeo e já seguimos aprendendo sobre os meios de transporte. Olá, amigos! Hoje vamos aprender os meios de transporte terrestres. Esta é a bicicleta. Tem duas rodas e se move quando pedalamos. Com ela, podemos tanto passear pela cidade quanto subir uma montanha. Esta é a moto. Tem duas rodas como a bicicleta, mas tem um motor. Ela pode andar mais rápido pela cidade. Mas atenção, não se esqueçam do capacete. Este é o carro. É um transporte muito popular de 4 rodas. Subam com os amigos ou com a família e pé na estrada. Van é muito parecida com o carro, mas tem um porta-malas maior. Vocês podem levar muitas coisas nela. Este é o ônibus. Se vocês pegarem um ônibus, o motorista vai levar vocês e mais 50 passageiros. Vamos lá? Este é o caminhão. Serve para levar produtos e mercadorias de um lugar para o outro pela estrada. Este é o trem. Tem uma locomotiva que leva vários vagões. Ele anda sobre os trilhos, que são colocados no chão. Ele pode ir muito rápido. Vamos revisar os transportes terrestres que aprendemos hoje.
bicicleta, moto, carro, van, ônibus, caminhão, trem. Genial! Olá, amigos! Hoje vamos aprender os meios de transporte aquáticos. O barco a remo é uma embarcação pequena, geralmente utilizada em águas tranquilas e pouco profundas. Os barcos têm uma nave maior e geralmente são utilizados em grandes rios ou no mar. Podem transportar pessoas ou mercadorias, e a pessoa que dirige os barcos é o capitão. Os botes são pequenas embarcações que normalmente são infláveis, têm um motor pequeno e são muito leves. São muito utilizados para resgates no mar. Os caiaques são pequenas embarcações compridas para poucos tripulantes. Para que elas se movam, temos que utilizar os remos. Cuidado para não caírem na água. Os veleiros são barcos que se movem graças ao impulso do vento nas suas velas. Eram os barcos dos antigos piratas. Que divertido! Isso é um jet ski. É uma embarcação a motor para navegar muito rápido sobre a água. Pode ir uma ou duas pessoas nele. E para o fundo do mar? Sim, é um submarino. É uma embarcação capaz de ir debaixo da água. Existem alguns submarinos que são tão grandes que os tripulantes podem viver meses sem sair à superfície. Este é um transatlântico. São os maiores barcos do mundo. Podem percorrer longas distâncias pelo oceano. Servem principalmente para transportar mercadorias. Vamos revisar os transportes aquáticos que aprendemos hoje. Barco a remo. Barco. Bote. Caiaque. Veleiro. Jet ski. Submarino. Transatlântico. Muito bem, marinheiro! Olá, amigos! Hoje vamos aprender os meios de transporte aéreos. Este é o avião, um transporte muito grande, criado para voar e atravessar grandes distâncias. Podemos ir de Londres até Hong Kong e dar a volta ao mundo. A avioneta é um avião menor e leva poucos passageiros. Pode voar mais baixo e mais perto do chão. O helicóptero voa graças a uma hélice muito grande que tem em cima da cabine. É muito utilizado para resgates em lugares perigosos ou para ir mais rápido de um lugar para o outro. O balão utiliza um gás que faz com que suba e voe pelo céu. Os passageiros viajam em uma cesta. E este é o foguete. São naves pensadas para voar fora da atmosfera. Com elas, os astronautas foram para a Lua. Eles vão muito rápido. Vamos revisar os transportes aéreos que aprendemos hoje. Avião. Avioneta. Helicóptero. Balão. Foguete. Perfeito! Qual é o transporte preferido de vocês? Conte pra gente nos comentários. Ah, e se quiser continuar aprendendo, inscreva-se no canal da Smile and Learn clicando na foca. Muito bem, então aí vocês têm uma visão bem ampla dos meios de transporte, não é? Em português. Vamos aprender algumas questões sobre como expressar, por exemplo, que preposição eu vou utilizar para falar desses meios de transporte. Então,
Eu posso usar a preposição para e a preposição de, além do verbo ir, que nós acabamos de aprender, né? O verbo ir, eu vou, tu vais, ele vai. Acabamos de fazer exercício sobre o verbo ir. Justamente para entrar no tema ir para e ir de. Quando é que eu vou usar ir para? Quando eu vou dizer o lugar, o meu destino. Então, eu digo, vou para a escola, vou para o trabalho, vamos para casa. Então, eu vou dizer ir para sempre que eu falo do meu destino, certo? Mas eu vou dizer ir de, quando eu digo o meio de transporte. Então, eu vou de ônibus. Em espanhol, vocês falam eu vou em bus, em carro. Mas em português, eu digo que eu vou de. Então, eu vou para a escola de ônibus. Vou para o trabalho de carro. Vamos para casa de metrô. Então, qual é a pergunta que eu posso fazer? Eu posso perguntar, por exemplo, como você vai ao trabalho, né? Como você vai ao trabalho? Eu posso perguntar se eu quero saber o meio de transporte que a pessoa usa. Então, eu pergunto, como você vai ao trabalho? E a pessoa diz, eu vou de ônibus, eu vou de metrô, eu vou de carro, certo? Então, essa é a maneira que você tem para perguntar, ok? Essa é a maneira que você tem para perguntar. Bom, vamos seguir. Então, vimos que a preposição de é uma preposição que vai nos ajudar a falar do meio de transporte, certo? Essa preposição é para falar de meio de transporte. Então, eu digo, eu vou de carro, nós vamos de avião, ele vai de ônibus, eu vou de moto, nós vamos de helicóptero, eu vou de barco. Então, sempre que eu falar do meio de transporte, eu vou ter que utilizar a preposição de, de, certo? Tem alguma exceção? Sim, tem uma exceção. Sempre que o meio de transporte não é mecânico, é um ser vivo, eu digo que eu vou a pé. Eu vou a pé ou eu vou a cavalo. Porque não é um carro, não é uma moto, é um ser vivo. Então, eu utilizo a preposição a, vou a pé, vou a cavalo. Então, como é que você vai ao trabalho? Eu vou a pé. Como é que você vai para a fazenda? Eu vou a cavalo. Alguma pergunta, alguma dúvida sobre isso? Tudo bem? Muito bem. Então, nós temos essa forma de falar do meio de transporte, né? Eu também posso utilizar o verbo andar para falar do meio de transporte, como, por exemplo, eles nunca andam de avião. Eu posso dizer também, eu gosto de andar de bicicleta. Andar de. Também veja que a preposição vai ser a preposição de, né? Andar de avião, né? Andar de bicicleta, certo? Nós andamos de bicicleta todo domingo em Copacabana. É mais barato andar de ônibus do que andar de táxi. Percebam que eu tenho de ônibus e de táxi. Ela adora andar a cavalo. Observe aqui, ó, cavalo
Então, eu não coloquei de, eu coloquei a, porque a regra vai me dizer que se são seres vivos, eu vou dizer que eu vou a cavalo e vou a pé, certo? Bom, então vamos ler essas frases mais uma vez. Eu leio e vocês repetem, ok? Bom, até aqui, tudo bem? Nós vamos depois fazer uma tarefa em grupo sobre os transportes. Então, vamos ler essas frases aqui. Eles nunca andam de avião. Eles nunca andam de avião. Nós andamos de bicicleta todo domingo em Copacabana. Nós andamos de bicicleta todo domingo em Copacabana. É mais barato andar de ônibus do que de barato andar de ônibus do que... Ela adora andar a cavalo. Ela adora andar a cavalo. Outro verbo que nós podemos usar é o verbo pegar. Parece mais com o inglês quando você fala o verbo take, não é? Esse sentido de pegar um transporte, não é? Então eu digo, eu sempre pego um táxi para ir para a Lapa. Lapa é um bairro do Rio de Janeiro, tá? Lapa é um bairro do Rio de Janeiro. Então, eu sempre pego um táxi para ir para a Lapa. Nós pegamos um ônibus para ir para Petrópolis. Nós pegamos um ônibus. Eles pegam o avião para São Paulo hoje. Eles pegam o avião para São Paulo hoje. Você pega o metrô para ir para o trabalho? Você pega o metrô para ir para o trabalho? Onde pego o trem? Onde pego o trem? Então, você, com esses verbos aí, eu posso dizer assim, ó, eu pego o trem para ir para o trabalho, mas na volta eu pego o ônibus. Ou na volta eu vou de carro. Então, aí vocês estão usando o verbo pegar, o verbo andar, certo? Muito bem. Agora vamos fazer um exercício. Esse exercício vai ser